Vamos lá, Lucas capítulo 15, irmãos. Glória a Deus. Para você que não tem Bíblia, eu acho que está passando no telão, você pode acompanhar. A Bíblia diz: Jesus continuou. Um pai tinha 2 filhos. Diga comigo, um pai tinha 2 filhos. Ótimo. O mais novo disse ao pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, o pai repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeias que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trate-me como um dos seus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam ele. Coloquem um anel em seu dedo e coloquem calçado em seus pés. Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Deus, essa é a tua palavra, fale aos nossos corações em nome de Jesus, amém. Você pode se assentar, meu irmão. Glória a Deus. Esse texto é muito conhecido. Esse texto talvez você já leu ele várias vezes. Talvez você já ouviu trocentos sermões em cima desse texto. Eu mesmo já ouvi o pastor pregar uma série de sermões em cima desse texto de Lucas 15. Já ouvi outros pregadores. Todo mundo conhece a história do filho pródigo. Todo mundo conhece, irmãos. Só que quando eu leio esse texto, eu começo a enxergar esse texto com outra ótica. Eu começo a ver esse texto de uma maneira diferente. Talvez a maneira como Jesus realmente queria passar esse texto. Esse texto, a pessoa principal nunca foi o filho, você sabia disso? Nesse texto, a pessoa principal não era o filho. Apesar de alguns autores colocarem um tema de o filho pródigo, mas na verdade, o personagem principal, o protagonista dessa história é o pai. É tanto que o texto começa dizendo, Jesus começa falando que um homem tinha 2 filhos. Então a história é sobre um homem que tinha 2 filhos. A história não é sobre um filho que se perdeu. A história não é sobre um filho que gastou o seu dinheiro. Não, a história é sobre um homem que tinha 2 filhos. Ou seja, a história é sobre um pai. A história é sobre um pai. Presta atenção, irmãos. Ao ler esse texto, ao ver esse texto, eu fico maravilhado, porque Jesus traz a ideia de Deus na figura desse pai. E apesar da gente conhecer como um texto de filho pródigo, eu preferiria colocar o nome desse texto de o pai pródigo. Por que o pai pródigo?
Porque pródigo significa esbanjador, negligente, extravagante, quem dá ou gasta em abundância, em excesso. E quando a gente lê o texto, a gente vê que o filho gasta em excesso, gasta em abundância, que o filho gasta com muito, gasta tudo o que tem, e a gente pensa que ele é o filho pródigo. Realmente, em um certo sentido ele é, mas Deus também, ele dá em muito excesso amor, graça, misericórdia, perdão. Esse pai sim, esse pai realmente, ele dá ao filho muito mais do que o filho gastou. Quem está entendendo diz amém. Esse pai realmente ele foi extravagante com o seu amor. Esse pai realmente foi extravagante, foi com a sua graça. Esse pai realmente foi extravagante em tudo que fez pelo filho. Então, na minha ótica, teria que ter outro nome esse texto, não filho pródigo, mas pai pródigo. O pai que dá demais. Por isso, o tema da minha mensagem é: que pai é esse? Que pai é esse, meu irmão? Que pai é esse? Esse pai é um pai que dá amor em excesso. Esse pai é um pai que dá amor em excesso. Irmãos, presta atenção. Esse pai amava tanto o filho, que nós acabamos de ler, que o pai deixou o filho fazer o que ele quisesse, o que ele queria. Ele permitiu. O filho falou: pai, eu quero parte da minha herança. O pai: ah, filho, tudo bem, você está querendo, né? Ah, pai, eu quero sair de casa, vou sair de casa. Já que você quer sair de casa, fazer o quê? Eu não posso te proibir. Ah, pai, eu quero viver minha vida. Eu vejo o quanto que esse pai amava esse filho, porque esse pai tratava esse filho com estratégia, sabia que esse filho um dia voltaria, sabia que esse filho ia ser tratado. O pai sabia que o filho poderia até estar tomando decisões erradas, mas que esse filho um dia entenderia o amor desse pai. Irmãos, quando eu olho para esse pai, eu vejo que Deus faz a mesma coisa comigo e com você. Ele até permite que eu e você tomemos as nossas decisões. Ele até permite que eu e você façamos o que a gente quer, a gente imagina, a gente quer, a gente planeja. Presta atenção, não quer dizer que Deus permitindo que a gente faça algumas coisas, significa que essas coisas é vontade de Deus. Permissão é uma coisa, vontade é outra. Deus até permite que você viva a sua vida, mas talvez não é vontade de Deus a vida que você está vivendo. Quem está entendendo diz amém. Deus até permite que você vá para o mundo, pinte, borde. Deus até permite que você saia da igreja. Deus até permite que você viva loucamente, mas não quer dizer que essa é a vontade dele. Permissão e vontade são duas coisas diferentes. A Bíblia fala, Romanos capítulo 12, versículo 2, que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então, se a vontade dele é boa, agradável e perfeita, Deus nunca vai querer o meu e o seu sofrimento. Deus nunca vai querer a minha e a sua tragédia. Não! A vontade dele é boa, perfeita e agradável, apesar de ele permitir que eu e você passemos por essas situações, por escolha nossa. Escolha nossa. Presta atenção, irmãos. Irmãos, Deus, o amor de Deus é um amor que não nos obriga a nada. Assim como o amor desse pai. Esse pai do texto poderia muito bem virar para o filho e falar assim: ei, você não vai embora não, menino. Eu vou te dar um cacete aqui agora. Se fosse eu, irmão, se fosse meu filho. Se fosse meu filho virar para mim: pai, eu quero minha herança. Aí eu falo: calma aí que eu vou pegar sua herança. O nome do cinto aqui é herança. Toma, vá. A herança dele aqui, ó. Se fosse eu,
Ah, pai, eu quero a minha parte, eu quero a parte que me cabe. Ah, que é a parte que te cabe? Calma aí que eu vou pegar uma vara ali. Aí o nome da vara é parte que te cabe. Ou nas pernas. Vapo. Ah, pai, eu quero sair de casa. Você quer sair de casa? Calma aí que você vai sair de casa mesmo. Vai para a varanda ali agora, vai lá. Você está saindo dentro de casa. Irmão, se fosse eu, irmão, esse filho ia passar, ia sofrer um pouquinho. A gente ia trovar ali. Mas o texto fala que o pai não. O pai deu a parte do filho. O texto fala que o pai deixou o filho sair de casa. O texto fala que o pai permitiu que o filho tomasse as suas decisões. Mas não é porque o pai permitiu que essa é a vontade do pai. A vontade do pai nunca foi essa. A vontade do pai nunca foi que o filho pegasse a sua herança antes do tempo. A vontade do pai nunca foi que o filho saísse de casa. A vontade do pai nunca foi que o filho tomasse essas decisões loucas. Não! A vontade do pai é sempre que o filho permaneça perto do pai. Posso ouvir um amém? A Bíblia fala, João 3,16, porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Irmãos, presta atenção, o amor de Deus não nos obriga a amá-lo, mas espera que nós correspondêssemos a Ele também com amor. Quem está entendendo diz amém. Deus nos obriga a amar, não nos obriga a seguir, mas o amor dele nos espera com que a gente devolva a Ele esse amor que Ele tem nos dado. Presta atenção, 1 João capítulo 4, versículo 8, a Bíblia diz, Deus é amor. 1 João capítulo 4, versículo 9, versículo seguinte, foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. O tempo todo Deus demonstra o seu amor, até mesmo quando a gente toma decisões que nos afastam desse amor. O tempo todo Deus está demonstrando, entrega o seu filho. O tempo todo Ele mostra o que Ele fez. O tempo todo Ele está dizendo, é assim que eu te amo. Ei, fulano, você aí eu te amo muito. Só que o problema é que as decisões que estamos tomando está nos levando para longe desse amor, está nos levando para longe de Deus. Mas eu creio que nessa noite aqui todo mundo vai voltar para perto de Deus, para perto desse Pai, porque essa sim é a vontade do Senhor. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Que Pai é esse? Esse é o Pai que tem amor em excesso. É o Pai pródigo, extravagante. O amor dele é em excesso, é demais. Olhando para esse texto que nós lemos, eu descubro que esse Pai também é um Pai que libera graça sem medida. Libera graça sem medida. O que é graça, irmãos? Graça é um favor que nós não merecemos. Graça é um favor que Deus faz por nós, que nós não merecemos. Presta bastante atenção nisso aqui, irmãos. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. E todo mundo aqui já pecou e peca. Sim ou não? A Bíblia fala que se tem alguém que nunca pecou, fala que não peca, ele é mentiroso. Então aí já pecou. E a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Aí sabe o que é a graça? A graça do Senhor nos dá a vida que nós não merecemos. Porque nós merecemos morte, porque é o salário do pecado. Mas a graça do Senhor nos alcança. A graça do Senhor, o favor dEle, irmãos, é o que nos faz ser quem somos. É por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós entregamos a nossa vida a Jesus, porque nós entendemos o que Ele fez na cruz, nós entendemos por que Ele morreu, e agora a gente quer viver totalmente dependente dessa graça. Presta atenção, irmão, nesse texto que nós lemos, o filho, ele quebra a cara, ele gasta tudo, ele perde tudo, o filho, ele vai para longe do pai. Só que aí ele pensa, se arrepende e volta. A Bíblia fala que esse pai recebeu esse filho mesmo quando ele não tinha motivos para ser recebido. Irmãos, eu não sei você, nós somos humanos. É tão ruim quando alguém
faz algo contra nós desse nível. O filho, por exemplo, virou para o pai e falou: pai, para mim você morreu, porque eu quero a parte da herança. Para mim você está morto, para mim você não serve. Eu não quero ficar perto de você, irmão. Meu pai, eu não quero, pai, ficar perto de você. Só que quando o filho volta, o pai nem sequer se lembra do que o filho falou, disse, pediu. O pai simplesmente recebe o filho de volta. Sabe por quê? Porque o nome disso é graça. O pai trata o filho totalmente diferente de como o filho deveria ser tratado. A Bíblia fala que o próprio filho reconhece isso. Ele fala: rapaz, eu vou voltar para casa porque pelo menos lá eu vou ser tratado como escravo. Porque o próprio filho já estava ciente de que ele não poderia ser tratado como filho. Só que o pai vai e trata ele como filho. Porque é graça, não tratou da mesma forma, tratou totalmente diferente. Irmãos, a Bíblia diz, Romanos capítulo 5, versículo 10: quando éramos inimigos de Deus, olha só, hein? Nós fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho. Quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. A Bíblia fala que quando éramos inimigos de Deus, quando estávamos longe de Jesus, quando ainda nós não tínhamos tomado a decisão por Jesus, a Bíblia fala que Deus, Ele nos reconciliou, a graça dele nos alcançou por meio de Jesus Cristo. Graça é um favor que nós não merecemos. Não merecemos, irmãos. Quantas vezes você, filho, não sei, talvez você já fez alguma coisa na sua casa, seu pai e sua mãe tinham todos os motivos do mundo para te dar uma coça. Mas ele virou para você e falou assim: hoje você escapa. Hoje você escapa. Amanhã não, mas hoje você escapa. O pai está agindo com graça. Não vou te dar o que você merece, vou te dar o contrário. Vem cá, vou te dar amor, vou te dar carinho, vou fazer qualquer coisa, mas hoje você está livre. Isso é graça. O filho era para ser tratado como escravo. O filho era para ser tratado de todas as outras formas, menos com amor. Mas a graça desse pai, irmão, a graça desse pai pega esse filho e cuida dele. Deus faz isso comigo e com você. Eu e você o tempo todo se afastando do Senhor. Eu e você o tempo todo longe do Senhor. Eu e você o tempo todo nem sequer ora, nem sequer lê a Bíblia, não faz o TSD direito. Eu e você mal nos envolvemos com Deus. Eu e você acaba pecando o tempo todo, só sabe, mas a graça do Senhor acaba nos alcançando e Deus acaba nos dando o que nós não merecemos. Por favor. Quem está entendendo diz amém? Que pai é esse? Esse é um pai que restitui tudo o que foi perdido. Restitui tudo o que foi perdido. A Bíblia fala que esse menino, a história fala que esse menino, ele chegou em casa descalço, porque ele não tinha sandálias. O pai fala assim: bota a sandália nos pés, calça ele. Esse menino chega sujo, esse menino chega fedendo, esse menino chega com roupas velhas, impuro, com fome, descabelado. Esse menino chega em casa sem moral nenhuma, não poderia dar moral, não tinha moral nem com os empregados do pai. Esse menino chega em casa sem autoridade. Esse menino volta para casa humilhado. Mas a Bíblia diz que o pai restitui tudo. O pai dá banho nesse menino, o pai coloca roupa nesse menino, o pai faz esse menino ficar limpo, cheiroso, o pai dá sandálias, o pai dá anel, o pai devolve dignidade, autoridade para esse menino. O pai restitui tudo que o menino perdeu. E é assim que Deus faz comigo e com você. É assim que Deus faz comigo e com você. O pecado entra na minha e na sua vida, irmão. Ele arranca nossas roupas da santidade. A gente fica nu, a gente fica com vergonha. Já reparou uma pessoa quando está em pecado? Uma pessoa quando está em pecado, como que ela tem vergonha? Ela tem vergonha de olhar nos olhos da outra pessoa. A pessoa tem vergonha de ficar conversando ali, ou de ir para a célula, de vir para o culto. Por quê? Porque está em pecado, está nu, está descoberto. A Bíblia fala que Adão, quando pecou mais Eva, a primeira reação foi: perceberam que estavam nus
e se esconderam de Deus, porque o pecado faz isso. O pecado nos deixa com vergonha, o pecado nos deixa sujo, o pecado nos deixa fedendo, imundo, o pecado nos deixa desconfigurados, o pecado nos deixa sem moral, sem dignidade, sem respeito. Quantas pessoas eu e você conhecemos que estava na igreja, servindo a Deus, limpo, lindo, e agora se envolvem no pecado, e é cada foto que posta, é cada palavrão que fala, é cada situação que se envolve, assim, e ela não consegue perceber o quanto a dignidade dela está indo embora, o quanto a vergonha ela está passando, mas só porque está envolvida no pecado e não entendeu que o Pai pode mudar a história dela. O pecado nos deixa fedendo, desconfigurado. O pecado arranca nossas sandálias, o nosso propósito, o nosso chamado. Quantas pessoas que nasceram para ser pastores, quantas pessoas nasceram para ser missionários, quantas pessoas nasceram para fazer a obra, para ser líderes, mas o pecado arrancou isso. Arrancou a paixão, arrancou a vontade de servir. Arrancou, porque o pecado faz isso. Quantas pessoas perderam a moral, perderam o respeito, perderam a autoridade. Não pode mais nem sequer cobrar dos filhos alguma coisa, porque não tem moral mais por causa do pecado. Mas a Bíblia fala que quando aquele filho volta para casa, quando o filho volta para casa, o pai restitui tudo. Posso ouvir um amém? Restitui a moral, restitui as roupas, restitui a vida do filho, da sandália, da anel. O pai muda porque o pai restitui. Esse é o Pai, esse é o nosso Deus. É um Deus exagerado. Esse é o Deus, esse é o Pai pródigo. É um Deus que não mede. Quando o filho chegou, o pai nem sequer falou assim, dá uma roupinha, não, o pai já falou, coloque a melhor roupa, bota sandália, bota anel, passa perfume, faz tudo para esse menino aí logo, e vamos fazer festa, vamos comemorar, esse é o Pai. Presta atenção, Romanos capítulo 8, versículo 32, a Bíblia diz, o Pai, que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Oh meu Deus, se Deus não poupou nem seu Filho por amor a nós, irmãos, meros mortais, seres humanos insignificantes que somos, se Deus não poupou nem seu próprio Filho, você acha que Ele não vai restituir todas as outras coisas? Claro que vai, Ele vai fazer tudo por completo. Às vezes eu ouço algumas pessoas falar, poxa, mas Deus não faz isso por mim, não faz isso, não faz essa área, não muda essa outra área, meu casamento parece que Deus não vem, a resposta do emprego parece que não chega, a mudança de vida parece que é a mesma vida sempre, eu não consigo largar esse vício, sei lá, parece que a perspectiva de futuro minha sumiu, não existe mais. Calma, Deus vai restituir tudo isso. Mas você tem que se aproximar do Pai, tem que voltar para Ele de novo, e tem que ficar colado nele. Hebreus capítulo 10, versículo 10, a Bíblia fala que nós temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, de uma vez por todas. Ou seja, se nós hoje temos graça, amor e restituição, é porque o sacrifício de Jesus nos deu e nos trouxe isso. Que Pai é esse? Esse é o Pai que dá amor em excesso. Esse é o Pai que libera graça sem medida. Esse é o Pai que restitui tudo o que foi perdido. Mas, porém, entretanto, todavia, existe um segredo na história. E eu quero terminar o sermão falando sobre esse segredo. Existe um segredo nessa história. O Pai,
é um pai que realmente dá amor demais. Irmãos, se tem uma pessoa que dá amor, é Jesus. Deus, Ele vai suprir aquela ausência de paternidade que você não teve, ou aquela ausência de paternidade que você tem, né? Deus, Ele vai suprir aquela dor, vai tirar aquela dor, na verdade, que você sente, o trauma. Deus vai fazer, Deus é maravilhoso, Ele é fantástico. Ele vai liberar graça sem medida, Ele vai começar a fazer coisas por você que você não merece. Ele vai começar a te dar emprego, Ele vai começar a prosperar a sua vida, Ele vai começar a te levar para lugares altos, Ele vai transformar você em alguém, Ele vai fazer você ser extraordinário nesse mundo, porque Ele libera graça sem medida. Presta atenção. Mas existe um segredo. Versículo 17, a Bíblia fala que o filho caindo em si. Quando é que o filho caiu em si? Quando ele viu, ou quando ele lembrou que o pai dele era o pai que dava amor em excesso, que liberava graça sem medida e que restituía tudo. O filho lembrou e ainda disse: ei, meu pai é capaz de tratar os servos dessa maneira, então eu tenho que voltar para lá logo. Se eu voltar, eu sei que meu pai não vai me deixar na mão, eu sei que ele vai me aceitar novamente. O filho se lembrou, ele caiu em si. Só que ele não só se lembrou, a Bíblia fala que ele disse: eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho. O filho, ele cai em si. Opa, está errado, estou longe do pai. O filho reconhece que é pecador. O filho reconhece que está longe e fala: voltarei para ti, pai, vou voltar. Pequei contra o céu, pequei contra Deus, pequei contra todo mundo, mas eu vou voltar e vou fazer diferente. E a Bíblia fala que o filho se colocou no caminho e foi até o pai. Ele se levantou e foi até o pai. Esse é o segredo. O segredo está em nós nos voltarmos para Deus. O segredo está em nós nos aproximarmos desse pai. O segredo está em nós reconhecermos que somos pecadores, reconhecermos que estamos longe, reconhecer que é com Ele que a vida é melhor, reconhecer que é com Ele que as coisas acontecem, reconhecer que é com Ele que as coisas prosperam, e aí sim, se aproximar desse pai e viver com esse pai. O filho, ele caiu em si. Ele errou? Ele pecou? Ele perdeu tudo. Não era para ele ter feito tudo o que ele fez, mas mesmo assim, o que ele fez não muda quem o pai é. O pai continua sendo pai. O pai continua sendo pai. O pai já tinha amor em excesso antes mesmo do filho sair. O pai, ele já tinha graça sem medida antes mesmo do filho sair. O pai, ele já estava pronto para restituir tudo antes mesmo do filho sair. A grande questão é que o filho decidiu sair, decidiu sofrer, decidiu apanhar da vida, decidiu perder tudo, passar por uma experiência que ele não deveria ter passado, mas ele decidiu. E o pai o aceitou da mesma forma, mas não deixou da mesma forma. O filho voltou, o pai cuidou, deu banho, botou anel, fez festa e comemorou, porque esse pai é um pai bom. E esse pai
é o nosso Deus. Esse Pai é o nosso Deus. Muitas vezes eu e você, irmão, tomamos as decisões por conta própria. Muitas vezes eu e você tomamos mesmo crente, mesmo morando na casa do Pai. Lembra que o filho já morava na casa do Pai. Eu e você, mesmo morando na casa do Pai, tomamos decisões erradas, decisões que nos afastam de Deus, decisões que nos levam para longe do Pai, decisões que não agradam ao Pai, decisões essas por pura vaidade, decisões essas por puro desejo. E o Pai até permite, Deus até permite que eu e você tomemos essas decisões. Talvez uma decisão de mudar de emprego, mudar de cidade, é uma decisão talvez de, sei lá, abandonar alguma coisa, é uma decisão de, não sei, irmão, você sabe qual decisão errada você tem tomado nesses dias. Mas eu quero dizer para você, que se você não voltar para Deus, se você não vir para a casa do Pai, para perto do Pai, você vai sofrer muito. Porque longe do Pai, o sofrimento é grande. Nós sempre sofremos quando estamos longe do Pai. Algumas pessoas não admitem. Elas falam, não estou sofrendo. Eu estou bem, não está, mentira. Mentira, o seu orgulho não deixa de admitir. Mas, só vive bem quem está perto do Pai. Quem está longe, sofrendo. E hoje é uma noite oportuna para voltarmos para o Pai. Hoje é uma noite oportuna para consertar a nossa vida. Eu não sei qual área, irmão. Talvez você não está num boteco bebendo. Talvez você não está usando drogas. Talvez você não está, sei lá, se prostituindo. Não, nesses pecadão. Não. Mas talvez você já está longe do Pai há muito tempo você não ora. Talvez você já está longe do Pai há muito tempo você já não conversa com a sua esposa dentro de casa. Está longe do Pai. Talvez há muito tempo você não serve na casa de Deus. Talvez há muito tempo o fogo se apagou e está precisando de se acender novamente. Não sei. Talvez em alguma área da sua vida você está longe de Deus e Deus só está falando o seguinte: ei, volta, porque eu tenho muito amor para liberar sobre você. Eu tenho muita graça para liberar sobre você e eu vou restituir, mas você tem que voltar, tem que reconhecer o erro, tem que se arrepender e voltar. A Bíblia fala que o filho pródigo que conhecemos voltou, mas ele se arrependeu. Ele chegou para o pai, diante do pai, e disse: Pai, não sou digno, me trate como um dos seus filhos. O pai nem sequer responde o filho, só fala o seguinte: dê banho nesse menino, limpa ele, muda a vida dele, transforma a vida dele aí. Ele é meu. E Deus quer fazer isso com você nessa noite. Se você está longe de Deus, Deus quer que você volte para Ele. Se você está longe de Deus em alguma área, poxa, talvez você já é crente, talvez você já é irmão em Cristo, Deus quer que você volte para Ele, em nome de Jesus, porque Ele é o bom Pai. Vamos orar? Feche teus olhos. Feche teus olhos. O que Deus falou com você nessa noite? O que Deus falou com você nessa noite? Eu tenho certeza que Deus falou algo com você nessa noite. Eu quero fazer um convite para você. Eu quero fazer 2 convites. O primeiro convite é para você que está longe do Senhor e quer tomar uma decisão ao lado de Jesus, quer voltar para a casa do Pai. Talvez você um dia já frequentou a casa do Pai e você, como filho pródigo, tentou viver sua vida e Deus até permitiu, mas hoje Ele está te chamando para voltar. Eu queria que você levantasse as tuas mãos e assim, uma mão assim: eu quero voltar para a casa do Pai, e nós vamos orar por você. Eu queria que você desse as luzes aqui para me enxergar aqui. Isso. Você orando ainda, a pessoa orando. Alguém que quer voltar para a casa do Pai? Alguém que está afastado, alguém que está longe? Amém, minha filha, Deus abençoe, Deus abençoe. Amém, minha filha.
Deus abençoe, Deus traga essas pessoas aqui para frente. Vamos comemorar, porque tem festa na casa do Pai quando alguém volta. Mas alguém quer voltar para a casa do Pai e entendeu que está longe e fala: eu quero, pastor, eu quero voltar. Mais alguém quer voltar? Mais alguém? Levante as tuas mãos assim: eu quero, pastor, eu estou longe. Não era para mim ter saído. Não era para mim ter saído. Mais alguém nessa noite? Mais alguém? Vem, amém, minha filha, vem. O Pai te espera. O Pai te espera. Mais alguém? Vem, minha filha, também, vem. O Pai te espera. Mais alguém nessa noite quer voltar para a casa do Pai? Mais alguém nessa noite entendeu que o seu lugar não é longe dele, o seu lugar é perto dele? Mais alguém nessa noite? Levanta a tua mão assim: eu quero, pastor, eu quero. É uma oportunidade única. O filho entendeu que era melhor ele voltar, porque se ele continuasse do jeito que estava, as coisas só iam dar, ia piorar. Mais alguém? Não? Amém, vamos orar. Uau, só princesas, vamos orar. Igreja, fica de pé comigo, vamos estender nossas mãos. Eu queria que mais mulheres viessem aqui. Vem cá, as mulheres de Deus, estender as mãos sobre essas meninas, meu Deus. Vamos orar. Mais alguém? Ainda dá tempo de você voltar para a casa do Pai. Essa é uma noite oportuna. Pode vir, enquanto eu oro você pode vir também. Senhor, em nome de Jesus, está aqui a vida dessas preciosas meninas e mulheres de Deus, que entenderam que o lugar delas é na casa do Pai. Elas não nasceram para ficar longe do Pai, elas não nasceram para viver distante do Pai, porque o Pai tem amor em excesso para derramar sobre elas. O Pai tem graça sem limites, o Pai quer restituir tudo, e é isso que o Senhor vai fazer na vida delas. Espírito Santo, batize-as com teu Espírito Santo, enche o coração delas, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, nós profetizamos o melhor do Senhor, nós profetizamos nova vida, nós profetizamos enchimento, graça, nós profetizamos, Senhor, Deus, o teu reino sobre elas, Senhor. Venha o teu reino sobre a vida delas, Pai. Meu Deus, que elas, Deus, se sintam como Deus, se fosse o Senhor apanhando elas agora e limpando toda dor, todo trauma, limpando, tirando as vestes sujas, colocando sandálias nos teus pés, Deus, dando propósito de vida. Senhor, em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor derrame sobre elas, Deus, a restituição. Se algo que elas perderam por estar longe do Senhor, que o Senhor traga de volta, meu Deus. Senhor, nós oramos para que o Senhor venha sobre elas, Senhor, porque o Senhor é um bom Pai, o Senhor é um bom Pai. Deus, eu oro, Deus, por alguém que nessa noite por acaso ficou com vergonha, Senhor, que o teu Espírito Santo continue trabalhando nessa vida e que essa pessoa me procure ainda no final do culto e eu vou orar por ela, porque o lugar dela é na casa do Pai, não é longe do Pai, é na casa do Pai. Porque aqui ela tem abrigo, aqui ela tem alimento, aqui ela tem proteção, aqui ela é guardada. Espírito Santo, fale aos corações, continue ministrando em nossas vidas para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Vamos cantar? Cante comigo. Cante. Eu ouvi mil histórias de como alguns vêm a ti, mas eu ouvi tua doce voz na escuridão me dizendo que se agrada de mim, que eu nunca estou só. Tu és o bom, bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Eu sei que muitos procuram respostas em tanto lugar,
Tu és um Deus que derrama amor em excesso em nossas vidas. Obrigado pelo Teu amor. O Senhor é amor, Deus é amor. A Tua graça não tem limite sobre nós. Tua palavra diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluias. Oh Espírito Santo, obrigado porque o Senhor sempre restitui aquilo que o pecado tirou, aquilo que o diabo tirou. O Senhor restitui a alegria, o Senhor restitui a paz, o Senhor restitui o propósito. Ah, Deus, por isso que nós nunca vamos sair de perto do Senhor, por isso que nós nunca vamos sair da Tua presença, por isso que nós nunca vamos sair da Tua casa. Não deixe, Deus, a gente tomar decisões que nos levam para longe de Ti. Não, nos ajude a tomar decisões que nos aproximem ainda mais do Senhor, porque o Senhor é o Pai bom. O Senhor é o Pai bom. Nós Te louvamos, nós Te engrandecemos por todo sempre. Amém, amém, Senhor. Amém. Glória a Deus, meu irmão. Você pode aplaudir ao Senhor.